Olá pessoal, hoje vou narrar-lhes uma das histórias mais importantes, mais significativas de toda a minha vida, porque de alguma forma, por meio dela, pautei-me em diversas ações dali para frente, desde aqueles anos até hoje. Foram lá naqueles idos dos anos 90, começo dos anos 2000, quando em algumas visitas a um hospital oncológico, conheci um senhor muito simpático, mas uma daquelas criaturas que efetivamente fazem o mundo ser diferente. Tamanha bondade, tamanha brandura, tamanha forma educada de tratar-nos a todos, mesmo estando ele na condição de um paciente, nós nos sentíamos, na verdade, tratados por ele, pela forma como ele cuidava e zelava por cada um. Tinha uma filha zelosa, que cuidava dele todos os dias, estavam juntos, nas idas, vindas, nos tratamentos, nas cirurgias e, obviamente, em todo o processo terapêutico. E esses anos, desde o começo, quando foi descoberto aquele câncer, ele, na verdade, sempre dizia uma frase que marcava a todos: fiquem tranquilos, eu vou me curar, eu vou sarar. E era gostoso vê-lo falando aquilo, porque ele falava com uma verdade, com uma intensidade: fiquem tranquilos, eu vou sarar. E a filha sempre ouvia aquilo e todo mundo reforçava: sim, o senhor vai sarar mesmo. Passado alguns anos de tratamento, houve uma piora considerável no quadro clínico geral. E então, já numa ocasião em que os próprios médicos chamaram a filha e disseram-lhe, né, que talvez o tempo dele com aquele corpo físico não demoraria, não tardaria muito a encerrar-se. E então, aquele dia, uma certa ocasião, ela me liga aos prantos e pede que eu vá até o encontro dos dois. E antes de vê-lo, encontrei com ela então e falamos por um bom tempo. E ela então me diz que o pai havia lhe chamado para uma conversa, dizendo-lhe então carinhosamente: filha minha, sarei. E ele falava isso com uma intensidade, com o mesmo vigor, porque de alguma forma a doença não lhe tirara aquele ânimo, aquela disposição, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas. Ele então diz: sarei, e isso ela aos prantos, me contando que ele na verdade havia dito a ela que já tinha muita convicção que naqueles anos todos ele estava procurando ansiosamente curar e tratar do egoísmo que assolava seu coração, da vaidade que ainda tinha consigo e com o corpo físico, com o orgulho que ainda tratava as pessoas com a forma ainda desonesta, muitas vezes, de humilhar, passar por cima dos outros sem prestar-lhes atenção nas dificuldades e nos sofrimentos. Então, desde o momento em que ele descobriu a dificuldade e a dureza que a doença lhe traria, ele passou então a se curar, a se tratar. E que ele estava muito feliz porque ele havia estava de fato com a sensação de que havia se curado, ou pelo menos sarado boa parte dessas mazelas, dessas doenças. Até hoje me lembro do quanto essa conversa foi importante para mim. Porque aquela filha chorando à minha frente, e nós, na verdade, chorávamos um tanto juntos, porque já era como um pai, um amigo para nós, e um pai muito especial para ela, acabaram de nos deixar ali a reflexão que talvez nós precisássemos. Porque após alguns dias, depois dessa conversa, depois fui lá, tive a oportunidade de ainda conversar com ele um pouco, e ele repetiu para mim uma parte dessa belíssima conversa que teve com a filha, mostrando-nos que de fato estava curado, e que o tempo de vida que lhe restava era ainda suficiente para contar-nos isso. Depois daquela oportunidade, sempre guardo comigo a impressão de que ainda nós temos um dia, uma oportunidade a mais para curarmos isso, para observarmos de alguma maneira. Se ainda de alguma forma somos também aqueles que ainda humilham, que ainda criticam, que ainda se aproveitam de alguma superioridade, seja ela qual for, para passar por cima, para sentirmos-nos vaidosos, para na verdade não auxiliarmos aquele que muitas vezes precisa de um amparo. Essa filha, certamente, uma amiga que é até hoje, vai ouvir isso daqui, provavelmente vai me ligar e nós vamos conversar como sempre o fazemos, e ao final da conversa, como sempre terminamos, vamos perguntar um para o outro: e aí, como estão as coisas? E vamos responder uma única palavra para que a conversa na verdade não se delongue mais: estamos sarando.
Depois daquela experiência, a sensação de felicidade, de um dizer para o outro, estamos sarando, sempre dá a impressão de que todos os dias começamos a identificar um pouco daquilo que precisamos mudar e transformarmos em nós mesmos. Há um provérbio latino muito bonito que diz que o primeiro passo para a cura é saber qual é a doença. E se nós ainda estamos preocupados efetivamente apenas e exclusivamente com as doenças do corpo, estamos ainda deixando correr frouxo as chamadas doenças da alma, que precisam da nossa atenção nessa hora, nesse instante, especialmente nesse instante em que há tanta necessidade de amparo, dedicação, de um pouco mais de fraternidade. Então, se hoje eu conseguir ser paciente, se hoje eu conseguir ser honesto, se eu conseguir ser fiel com as coisas, com as pessoas, se eu conseguir fazer o meu melhor, se eu desejei o bem verdadeiro e não com inveja àquele que na verdade tem um prêmio, que ganha alguma coisa, se eu enviei uma boa energia a alguém que precisa e não apenas fiquei especulando ou falando da vida alheia de maneira escondida, velada, se eu na verdade consegui hoje essa grande vitória, certamente eu estou curando, eu estou sarando, mas de uma doença que agora que eu identifico é que posso então tratar. Antes disso, sequer prestava-lhe atenção. Então aquele Senhor, bondosa e generosamente, nos entregou de presente essa história para que nós nos lembrássemos todo dia e valorizássemos cada instante. Porque se o tempo dele, naquela ocasião, quando nos contou, era um tempo curto com a experiência do corpo, nós ainda não sabemos da nossa, mas por que não aproveitar então cada dia para curarmos-nos, tratarmos-nos? Para as doenças do corpo, medicamentos, vacinas, soros. Para as doenças da alma, amor, um tanto mais de dedicação, um tanto mais de alto amor, de observar-se e transformar-se também. Pensando nisso, fico feliz em imaginar que, sem dúvida alguma, nós ainda temos tempo. E se porventura estivermos em situação difícil, em conflitos com a vida, tivermos passado por perdas, complicações de toda a ordem, material e também espiritual, a sensação que tem depois de passar pela experiência com essa família querida é exatamente de guardar a certeza de que estamos nos tratando, estamos curando. Mas não basta passar pela experiência. Eu encerro esse doce de leite e vida, que nos leva a tantas reflexões, em cada uma circunstância de vida, com uma frase de Sêneca, que talvez tenha deixado uma síntese, uma verdadeira síntese, quando nos dizia: é parte da cura o desejo de ser curado. Que nós possamos pensar com carinho. É parte da cura o desejo de ser curado. E que tenhamos uma semana de muitos tratamentos, autotratamentos, e que saibamos tratar as pessoas também com mais amor. Forte abraço a todos.